Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. O capítulo Mateus 17 apresenta momentos decisivos da revelação da glória e da autoridade de Jesus, incluindo a transfiguração e o ensino sobre fé e humildade. Seus versículos mostram a confirmação divina da identidade de Cristo e o chamado ao amadurecimento espiritual dos discípulos. É um texto que une manifestação sobrenatural e instrução prática, convidando a confiança plena em Deus mesmo diante das limitações humanas. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Mateus 17 do livro de Mateus da Bíblia. A Transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. 2 E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. 3 Eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. 4 E Pedro, respondendo, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. 5 Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. 6 E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. 7 E, aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. 8 E, erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. 9 E, descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. 10 E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? 11 Jesus lhes respondeu: Em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. 12 Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. 13 Então entenderam os discípulos que lhes falará de João o Batista. Breve análise textual e voltaremos à leitura. Em Mateus 17 é um capítulo muito rico, porque ele mostra quem Jesus é na sua glória, como funciona a fé na prática e como o discípulo deve viver no mundo. Vou explicar parte por parte, de forma simples, didática e conectando tudo. Mateus 17. Explicação didática primeiro. A transfiguração. Jesus revelado em glória, versículos 1-9, o que acontece? Jesus leva Pedro, Tiago e João a um monte. Ali, seu rosto brilha como o sol. Suas roupas ficam brancas como a luz. Moisés e Elias aparecem falando com ele. Jesus revela quem ele realmente é, não só homem, mas glorioso, divino. Porque Moisés e Elias? Moisés representa a lei. Elias representa os profetas. A mensagem é clara. Toda a lei e os profetas apontam para Jesus. Ele não é mais um profeta, ele é o cumprimento de tudo. A reação de Pedro. Pedro quer fazer 3 tendas. Colocar Jesus no mesmo nível de Moisés e Elias. Isso revela boa intenção, mas compreensão incompleta. A voz do Pai. Deus fala da nuvem. Este é o meu filho amado, escutai-o. Deus corrige Pedro. Não são 3 iguais. Jesus está acima de todos. O medo e o toque de Jesus. Discípulos caem com medo. Jesus toca neles e diz: Não tenham medo. A glória de Deus assusta, mas Jesus se aproxima com graça.
Somente Jesus. Quando levantam os olhos, só vêem Jesus. Mensagem central. No fim, só Jesus permanece como referência. Segundo, Elias já veio. João Batista, versículos 10-13. Os discípulos perguntam: por que dizem que Elias tem que vir primeiro? Jesus explica: Elias já veio. Foi João Batista, mas não foi reconhecido. Assim como João foi rejeitado, Jesus também será rejeitado. Voltamos a ler. A cura de um menino epilético. 14 E, quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, e dizendo: 15 Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. 16 E trouxe-o aos teus discípulos, e não puderam curá-lo. 17 E Jesus, respondendo, disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco, e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. 18 E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. 19 Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? 20 Jesus lhes disse: por causa de vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. 21 Mas esta casta não se expulsa senão por oração e jejum. 22 Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. 23 E matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Jesus paga o tributo. 24 Chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas, e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas. 25 Disse ele: sim. E, entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? 26 Respondeu-lhe Pedro: dos estranhos. Disse-lhe Jesus: estão os filhos estão isentos. 27 Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter, toma-o, e dá-o por mim e por ti. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. Terceiro, a cura do menino. Fé na prática. Versículos 14 e 21. O problema. Um menino sofre muito. Os discípulos tentaram curá-lo. Não conseguiram. Jesus reage com tristeza. Geração incrédula. Não é raiva, é frustração com a falta de fé. O poder de Jesus. Jesus repreende o espírito. O menino é curado imediatamente. O problema não era o caso ser difícil, era a fé fraca dos discípulos. Fé como grão de mostarda. Jesus ensina. Não é quantidade. É fé verdadeira. Fé pequena, mas sincera, move montanhas. Oração e jejum. Essa casta só sai com oração e jejum. Algumas batalhas exigem vida espiritual profunda. Dependência real de Deus. Quarto, Jesus anuncia novamente sua morte. Versículos 22-23. Jesus lembra. Será traído. Morto. Ressuscitará. Mesmo revelando sua glória, Jesus caminha para a cruz. Os discípulos ficam tristes. Ainda não compreendem totalmente. Quinto, o tributo do templo. Versículos 24-27, o questionamento. Jesus paga imposto do templo? Jesus explica. Filhos não pagam tributo ao próprio Pai. Ele é o Filho de Deus, está isento. Jesus tem direito, mas escolhe não escandalizar. O milagre do peixe. Um peixe traz a moeda. Paga por Jesus e Pedro. Ensinos importantes. Deus provê de forma sobrenatural. Liberdade não é motivo para tropeço. Amor vale mais que direito. Mensagem central de Mateus 17. Mateus 17 mostra que Jesus é o Filho glorioso de Deus. Ele é maior que a lei e os profetas.
A fé verdadeira se manifesta na prática. Algumas lutas exigem vida espiritual profunda. O caminho da glória passa pela cruz. O discípulo vive com humildade no mundo. Em uma frase, Mateus 17 revela a glória de Jesus, ensina o poder da fé verdadeira e mostra que o Filho de Deus escolheu humildade e cruz para nos salvar. Agora, vamos à explicação de Mateus 17. É um capítulo riquíssimo, porque ele confirma quem Jesus é, mostra como funciona a fé verdadeira e ensina humildade e responsabilidade espiritual. Vou explicar parte por parte, em linguagem clara, e sempre apontar as ligações com o Antigo Testamento. Visão geral de Mateus 17. Tema central. Jesus é o Filho glorioso de Deus, cumpre a lei e os profetas, e chama seus discípulos a uma fé madura, humilde e obediente. Versículos 1-8. A transfiguração, o que acontece? Jesus leva Pedro, Tiago, João a um alto monte, lugar de revelação na Bíblia. Ali, o rosto de Jesus brilha como o sol. Suas roupas ficam brancas como a luz. Jesus revela sua glória divina, que normalmente estava escondida pela forma humana. Porque aparecem Moisés e Elias. Moisés representa a lei. Elias representa os profetas. Isso mostra que toda a lei e os profetas apontavam para Jesus. Jesus não anula o Antigo Testamento, ele o cumpre. Quando Moisés e Elias desaparecem e fica só Jesus. Ele é o centro, acima da lei e dos profetas. A fala de Pedro. Pedro quer fazer 3 tendas, tabernáculos. Coloca Jesus no mesmo nível de Moisés e Elias. Quer congelar a experiência. Ele ainda não entende que Jesus é superior. O propósito não era ficar no monte, mas descer e servir. A voz do Pai. Este é o meu Filho amado, escutai-o. Deus confirma publicamente quem Jesus é e ordena, ouçam Jesus. Ligação com o Antigo Testamento. Êxodo 24, 15 e 18, nuvem da glória. Êxodo 34, 29, rosto de Moisés brilhando. 1 Reis 19, Elias no monte. Deuteronômio 18, 15, a ele ouvireis. Malaquias 4, 4, 5, lei, Moisés e Elias. Versículos 9 e 13, Elias e João Batista. A dúvida dos discípulos. Eles perguntam: por que dizem que Elias tem que vir primeiro? Jesus responde: Elias já veio, mas não foi reconhecido. Ele se refere a João Batista, que veio no espírito de Elias. Preparou o caminho do Messias. Foi rejeitado e morto. Assim como João, Jesus também seria rejeitado. Ligação com o Antigo Testamento. Malaquias 4:5, enviarei o profeta Elias. Isaías 43, voz que clama no deserto. Versículos 14 e 21, a cura do menino endemoniado. O problema. Os discípulos tentaram curar. Não conseguiram. Jesus cura com autoridade. Porque eles falharam. Jesus explica. Falta de fé. Falta de oração e jejum. Não é tamanho da fé. É fé viva e dependente de Deus. Fé como grão de mostarda. Pequena, mas verdadeira. Cresce e move o impossível. Ligação com o Antigo Testamento. Zacarias 4:6, não por força, nem por poder. 1 Samuel 17, Davi vence Golias pela fé. Joel 2:12, jejum e oração. Versículos 22 e 23, Jesus anuncia novamente sua morte. Jesus reforça. Será entregue. Será morto. Ressuscitará ao 3º dia. Os discípulos ficam tristes porque ainda pensavam em glória sem cruz. Ligação com o Antigo Testamento. Isaías 53, o servo sofredor. Salmo 16 de outubro, não ficará no túmulo. Oséias 6:2, ressuscitar ao 3º dia. Versículos 24 e 27, o tributo do templo. O dilema. Cobrança do imposto do templo. Jesus ensina. Filhos do rei não pagam tributo. Ele é o Filho de Deus, dono do templo. Mas, para não escandalizar, Jesus paga o imposto. O milagre do peixe mostra soberania sobre a criação, humildade e sabedoria prática. Ligação com o Antigo Testamento.
Êxodo 30:13-16, imposto do templo. Salmo 50:12, tudo pertence a Deus. Provérbios 21, evitar escândalos. Mensagem central de Mateus 17. Em poucas palavras, Jesus é o cumprimento da lei e dos profetas. Ele é o Filho amado que deve ser ouvido. Experiências espirituais não substituem obediência. Fé verdadeira depende de oração e humildade. A glória vem, mas passa pela cruz. Filhos são livres, mas escolhem não escandalizar. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!